vamos fazer contato com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAN, Carlos Bocuí. Bom dia, Bocuí. Bom dia, como vai, Cláudio? A gente vai bem aí conforme o contexto permite, né? Mas vai melhorar. Esperamos, né, Bocuí? É verdade. Agora, o que não melhora, na verdade, é a proteção ao meio ambiente no Brasil, pelo menos por enquanto. Um levantamento feito por pesquisadores ambientais, organizado pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, trouxe uma radiografia das medidas apresentadas até o momento na gestão do ministro Ricardo Salles. E segundo a pesquisa, 524 medidas administrativas da pasta foram analisadas desde janeiro de 2019 e há aí citações de pelo menos 76 delas de risco médio, 38 de risco alto e 10 de risco muito alto de perda da capacidade de proteção ambiental. Como que você analisa os pontos levantados por esse levantamento, por essa pesquisa, Bocuí? Olha, esse enfoque de mapear os desregramentos que foram provocados dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente não é nenhuma novidade para nós, porque nós representamos, justamente pela desregulamentação do Sistema Nacional do Meio Ambiente, pela primeira vez em março de 2019, posteriormente em junho de 2019, depois em agosto de 2019 e depois em outubro de 2019. Todas essas representações dirigidas ao Ministério Público Federal e se referiam ao desmantelamento de elementos de proteção ambiental e de gestão participativa no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, não é? É preciso lembrar que quando o governo Bolsonaro assumiu, ele tinha por proposta a extinção do Ministério do Meio Ambiente. Isso gerou um problema muito grande político interno, porque o Brasil extinguir o Ministério do Meio Ambiente significa algo como extinguir o Ministério da Economia, né? Então, o que acabou acontecendo é que isso não foi possível politicamente para o governo. Mas, então, o governo adotou uma outra medida, que foi implodir o sistema ambiental brasileiro por dentro, né? E, para tanto, nomeou para ministro do Meio Ambiente alguém que tinha essa missão, não uma missão de gerenciar a área ambiental brasileira, mas uma missão de desregrar a área ambiental brasileira. E esse estudo, que é promovido agora para o INESC, ele faz exatamente essa leitura de quantas medidas infralegais foram tomadas pelo Ministério, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do ICMBio, desregulamentando aquele arcabouço que nós tínhamos de normas infralegais, né? As normas infralegais na área ambiental são aquelas de âmbito do Ministério do Meio Ambiente, não da Constituição Federal, não da Política Nacional do Meio Ambiente, que já é o aspecto legislativo, né? Mas o pior disso é que esse desmantelamento, que já era notado e foi mapeado pelo INESC, e também pela ACEMA, pela Associação dos Funcionários da Área Ambiental Brasileira, que, aliás, mapeou 700 intervenções negativas, nocivas, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. Isso migrou agora para a área legislativa, para a Câmara Federal, né, com a desregulamentação da lei do licenciamento ambiental. E agora tramita a possibilidade de nulidade da demarcação de terras indígenas, né? Essa é a bola da vez no Congresso Nacional. Então, nós estamos num crescendo de desregulamentação ambiental, que é a política do governo Jair Bolsonaro, que ocorreu dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente e se expandiu agora para o Legislativo, né? É claro que isso traz consequências. Hoje, em função dessa mesma atitude, o ministro do Meio Ambiente se vê complicado com denúncias da Polícia Federal, o presidente do IBAMA está afastado, quer dizer, nós temos uma crise instalada dentro do sistema ambiental brasileiro, justamente como consequência dessas medidas, né? E Bocuí, quando a gente vê assim, são medidas infralegais, né? Instruções normativas, portarias, isso pode até parecer que é fácil depois de reverter num eventual governo que não seja a continuidade do governo de Jair Bolsonaro, mas até pela quantidade dessas medidas que foram postas em prática e também por uma questão cultural, né? Porque de repente os funcionários passam a trabalhar de acordo com essas medidas, isso vai ser muito difícil também de ser desmantelado, né? E quando você fala que isso já está
está passando para o aspecto legislativo, aí se torna pior ainda reverter esse desmonte, Bocuí. Então, Glauco, nós temos aí três aspectos, né? Uma implicação muito forte para o sistema de meio ambiente brasileiro, que é o sistema de gestão ambiental, né? Envolve o IBAMA, a ICMBio, envolve as políticas ambientais, envolve a execução de políticas como a política de mudanças climáticas, toda a agenda do governo, né? Então, essa perspectiva de desmantelamento da normatização ela atinge diretamente o arcabouço brasileiro de proteção ambiental, principalmente no aspecto das políticas públicas. Isso é permanente, porque você afeta, fere de morte determinados setores. Não é? Como você diz, é possível reconstruir um governo que tenha uma visão ambiental, basta restaurar os mecanismos. Mas os mecanismos de gestão, a prática do governo, como você bem afirmou, ela já mudou. Não é? Além disso, você tem um grande dano ambiental decorrente dessas medidas ao longo de mais de 2 anos. Então, imagine o passivo ambiental que é gerado pelo Ministério do Meio Ambiente. Isso se plasma na realidade em impactos ambientais de proteção de florestas, de biodiversidade, de água, de clima, etc. Além disso, você tem um outro reflexo, que essas medidas infralegais promovidas para desregulamentar o Sistema Nacional do Meio Ambiente, elas têm uma repercussão junto à comunidade internacional, já que o Brasil deixa de cumprir os seus compromissos internacionais, como o Tratado da Biodiversidade, como o Tratado de Mudanças Climáticas, o Acordo de Paris. Então, a extensão daquilo que foi provocado com a destruição interna do Ministério do Meio Ambiente é incalculável. Por mais que você consiga mapear as iniciativas, dizer, olha, o governo agiu no sentido de desregulamentar A, B, C e D, é uma coisa. Agora, dimensionar o que isso gerou de impacto ambiental, o que isso gerou de perdas ambientais para o Brasil, é uma segunda, eu diria, tarefa gigantesca. Por exemplo, nós temos notícias todos os meses de 700, 800 quilômetros quadrados de destruídos de floresta amazônica. Não é? Não se tem um estudo que dê conta da biodiversidade perdida nessas regiões, né? Toda a fauna, a flora, ou seja, todo o patrimônio genético brasileiro que acaba sendo perdido em função dessa desregulamentação. E, inclusive, vendo aqui alguns dados, Bocuí, desse estudo que é chamado, inclusive, de Dando nome aos bois, né, que, na verdade, remete àquela frase dita pelo ministro Ricardo Salles na fatídica reunião de 22 de abril do ano passado, tem também medidas voltadas a enfraquecer a estrutura do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, que é responsável por gerir as unidades de conservação nacionais, um sistema que na verdade foi fortalecido a partir da luta do próprio Chico Mendes, que deu nome ao Instituto, inclusive com a criação das reservas extrativistas ali nos anos 90, e o levantamento indicou que ao menos 40 medidas de médio, alto e muito alto risco vieram direto do Instituto. Quer dizer, existe um aparelhamento mesmo de órgãos que deveriam fiscalizar e proteger o meio ambiente e hoje caminham no sentido contrário, Bocuí. Exatamente essa é a medida que foi adotada pela investigação, aliás, a metodologia da Polícia Federal, porque diz respeito a essa troca de cúpula que existe dentro do IBAMA, do ICMBio, e que veio com a gestão de Ricardo Salles, com indicações dele, né? Com afastamento da expertise dos funcionários, do pessoal de carreira, para se colocar um pessoal que não tinha experiência na área. Por exemplo, hoje ainda se discute a extinção do Instituto Chico Mendes, está sendo discutido no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, e é uma discussão que é feita não por especialistas, mas por pessoas de fora da área, não é? Então é preciso ter clareza, Glauco, que essas medidas, elas são medidas políticas de desmantelamento. Então, a sociedade conseguir afastar esses gestores dessa situação, que estão trabalhando contra a coisa pública, melhor nós teremos uma solução mais estrutural para o problema. Agora, a questão é, o que se espera no momento atual
é o afastamento do ministro Ricardo Salles, né, como foi feito do próprio presidente do IBAMA. Agora, a questão é como o ministro cumpria ordens, e a situação é muito parecida com a situação do ministro Pazuello, né? Quem é que nós podemos ter nesse lugar? Né? Quais os cuidados que a gente deve ter a partir de agora com a mudança? Porque você troca o posto-chave e aí a sociedade respira aliviada, diz, olha, não temos mais uma pessoa continuando a fazer esse serviço de desmantelamento e se coloca fé pública no novo mandatário. E aí nós corremos o risco de ter apenas uma continuidade dessa política nefasta, não é? Então, para mim, ficou claro que essa diretriz que é seguida pelo ministro Ricardo Salles é uma diretriz de governo e na troca do ministro nós teremos a continuidade dessa degradação, né? Já que esse é o pensamento e todas as ações do ministro são recorrentemente apoiadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Também a doutrina militar, né, que vigorou no Brasil durante muito tempo, que tem aí, por exemplo, nos povos originários, né, uma questão de necessidade de aculturação na prática para incorporar a ideia de nação que parte dos militares tem em relação ao Brasil e também do avanço das atividades econômicas predatórias na região. Né? Só a gente lembrar como foi, por exemplo, a ocupação de parte da Amazônia durante o período da ditadura civil-militar que a gente teve no Brasil, Boco. Então, de fato, trocar o ministro Ricardo Salles talvez não seja o suficiente, mas, de qualquer forma, é uma necessidade urgente. É uma necessidade urgente, sim, até mesmo porque o acúmulo de indícios de improbidade administrativa justificam que se faça essa mudança, não é? E, Glauco, como você diz, o que acontece é que o mundo mudou, né? O mundo mudou muito dos anos 70, de 1964 para cá, não é? Quando houve o golpe militar no Brasil, a visão do Exército Nacional era uma visão de integração, de ocupar a Amazônia para não perdê-la, né? Porque as guerras eram todas guerras territoriais, até então o Brasil ainda tinha aquela memória da Segunda Guerra Mundial. Hoje, a apropriação por recursos naturais é feita por meios econômicos, não é? É o sistema globalizado das multinacionais que acaba espoliando, retirando recursos ambientais dos países. É só fazer uma leitura hoje do que acontece, por exemplo, na África, não é? Então, o que nós enfrentamos hoje, em termos de soberania, é um outro desafio. É o desafio de você manter a integridade dos seus recursos naturais, protegendo da iniciativa expoliadora da área econômica. Não é? Esse é o grande receio que se tem. E aí, daí a importância das terras indígenas, das unidades de conservação, exatamente para proteger esses territórios da expoliação, da especulação, da mineração, né? da pecuária e também da extração de madeira. E, infelizmente, essa matriz ainda do século passado, colonialista, ela faz parte ideológica do núcleo de Jair Bolsonaro. Não é? O mundo mudou e eles não perceberam. Não é? Nós estamos caminhando num século e no milênio de sustentabilidade. Para isso se voltou todos os esforços da humanidade. Não é? Então, nós temos um governo fora do seu tempo, né? Fora da época. E essa descontextualização do governo está provocando essa degradação ímpar no Brasil. Nós jamais imaginávamos que no século XXI o Brasil fosse ter tamanho retrocesso, porque a lógica que permeia essa devastação, ela não encontra mais espaço no arcabouço conceitual dos tratados internacionais. O Brasil entrou na contramão da história. Né? A verdade é que isso tem que ser paralisado de alguma forma. Entrou na contramão da história no sentido normativo, né, infralegal, como você destacou, Bocuí também na questão legislativa, já que o governo tenta passar no Congresso Nacional diversas medidas para justamente acelerar na prática a degradação do meio ambiente, indo contra a preservação das florestas, e temos também a execução, né? Esse dia a dia do funcionamento dos órgãos ambientais, e tivemos um fato agora que foi um documento do Serviço de Repressão a Crimes contra Comunidades Indígenas da Polícia Federal ter vazado para grileiros que atuam em 7 florestas nacionais e territórios
indígenas no sudoeste do Pará, o que é grave, né? Porque um trabalho conjunto da Polícia Federal, também da Força Nacional de Segurança e do próprio IBAMA, e os grileiros ficaram sabendo antes onde que essas operações aconteceriam. Então esse tipo de ocorrência também, Bocui, é muito grave, é muito sério e obviamente todo mundo está vendo, né? Todo mundo, literalmente, outros países olham para o Brasil, veem esse tipo de coisa acontecendo e realmente a nossa imagem fica cada vez pior. É verdade. Essa associação, Lau, que seria inimaginável entre o governo brasileiro e os setores de degradação, os piores setores, mais retrógrados do agronegócio, da mineração, da pecuária, realmente uma coisa inimaginável. E o que se nota também é a completa desassociação, né, entre as diretrizes do governo e as políticas de governo dos setores acadêmicos, da academia, da ciência, da sociedade civil, dos setores mais progressistas da realidade brasileira. E, infelizmente, há de se considerar que o legislativo brasileiro, né, que é o Congresso Nacional, ele representa um altíssimo nível de conflito de interesses, na medida em que 30% da composição do Congresso Nacional se dá por proprietários rurais de grandes terras, não é? Então, aí que acabam legislando em causa própria. Então, o Brasil tem desafios enormes do ponto de vista de conflito de interesses para solucionar, onde você possa ter a priorização da defesa da coisa pública, da área ambiental, dos direitos difusos, dos direitos constitucionais, dos direitos indígenas, não é? E que esses direitos sejam respeitados não só pela Presidência da República, por um sistema de gestão adequado, mas também pelo próprio Congresso Nacional, que, mesmo antes do governo Jair Bolsonaro, já demonstrava essa sua verve e os conflitos de interesse quando atacou, por exemplo, o Código Florestal Brasileiro, não é? Então, nós temos muito a construir em governança para a área ambiental, governança para a democracia ambiental. O Brasil ainda precisa fazer essa tarefa para que ele tenha um aparato de gestão que seja equivalente ou ele possa merecer a grande riqueza ambiental que o Brasil tem em termos de biodiversidade, de floresta, de águas, etc. O nosso grande patrimônio ambiental, né? Esse equilíbrio é absolutamente necessário. Aos nossos bens ambientais tem que se somar uma capacidade de gestão. E o que nós vimos nesse governo foi exatamente o contrário, né? A tentativa de desmantelar todos os elementos protetivos que foram construídos até agora. E infelizmente esses ataques, né, à proteção ambiental não acontecem só no âmbito federal, mas também no âmbito de alguns governos de estado. Tanto que o PROAN ingressou no dia 16 de maio com uma ação civil pública contra o governo do estado de São Paulo, solicitando concessão de liminar para que seja decretada a nulidade do decreto 65.274, que altera o sistema estadual de florestas e que na prática aprofunda o desmonte de 3 institutos de pesquisa paulistas: o florestal, o geológico e o de botânica. Quais são os impactos desse decreto para a proteção do meio ambiente em São Paulo, Bocuí? Olha, é importante essa comparação de São Paulo com o Brasil, não é? A gestão paulista com a gestão brasileira. O que aconteceu em São Paulo é que a área ambiental paulista ela sofreu um depauperamento na medida em que a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que tem uma longa história, tem uma gestão importante, deu origem, de certa forma, até o próprio Sistema Nacional do Meio Ambiente, pela história, né? Do Estado mais vigoroso em termos econômicos do Brasil. E essa Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo passou a ser apenas uma subsecretaria que está sob a tutela de uma Secretaria de Infraestrutura. Então, nós temos hoje a fragilização da área ambiental paulista, que ficou submetida a uma visão economicista, eu diria. E aí, o que acaba acontecendo é que a lógica que permeia todo o aparato de gestão de São Paulo, ela sofre também um depauperamento, né? Então, esse ataque foi dirigido diretamente aos institutos de pesquisa, né? Que são o florestal, o geológico e o de botânica,
que geravam conhecimento científico, e esses institutos eles deram origem às políticas ambientais para o estado de São Paulo, né? São institutos centenários. Então, o que nós pretendemos com essa ação é retomar esse status da pesquisa científica em matéria ambiental. Esse é o ponto central da ação, quer dizer, você levar a pesquisa científica às condições originárias, não é? E, por outro lado, há de se pensar, e isso está sendo trabalhado, na inconstitucionalidade da lei que decretou o fim dos institutos, não é? Que não tem motivação, padeceu de motivação, tramitou em tempo recorde na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e aí, portanto, ela precisa ser revertida, porque se trata de um retrocesso em proteção ambiental também, não é? Então, infelizmente, nós temos aqui os nossos problemas domésticos em São Paulo também. Também, mas o importante é saber que há reação tanto nesses problemas de São Paulo quanto nos problemas nacionais. Bocuí, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço e continuamos resistindo, viu, Glauco? Porque o ataque é forte, né? Então, temos que manter aí essa resistência e jurídica, se possível, porque se tratam essencialmente de questões legais, né? Sem dúvida, resistir é preciso. Conversamos aqui com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM, Carlos Bocuí. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.